Hoje vamos falar do diabo. Quem é o diabo? Por que ele tem chifre? E como ele ataca? E por que se fala tanto dele? Por que tanto medo? Quem criou o diabo? De onde surgiu essa história? Vamos falar hoje sobre o diabo. Tudo começou no Jardim do Éden. O homem foi feito por Deus, puro, com coração limpo. Seus olhos não tinham maldade. Vindo a serpente, enfeitiçou Eva, induzindo-a a pecar. Porém, Deus disse que não comesse do fruto porque se certamente morreria. Seria a condenação da lei. Eva comeu e trouxe assim a morte e o pecado. Em Apocalipse capítulo 18, o último versículo, fala que ela é responsável pela morte de toda a humanidade. E Adão desobedeceu a Deus, porque a lei não foi dada para Eva, e sim para Adão. Quando Deus disse que não comesse da fruta, não existia nem Eva. Porém, a serpente se fez presente e trouxe todos esses atributos malignos para a humanidade. E vendo a mulher que a fruta era desejável e agradável para dar entendimento do bem e do mal, pecou, comendo a fruta. Porque a serpente mentiu, trouxe o pecado ao mentir ao mundo, dizendo que não morreria. Mas a mulher desejou, cobiçou e executou, e ainda contribuiu com seu marido, dando a fruta para que ele praticasse também o pecado. Entrou cobiça, mentira e desobediência. Todas essas coisas entraram no corpo do homem, na alma do homem e na mente. Portanto, a malignidade entrou no mundo por meio do homem. Muito se diz que o diabo tem vontade própria, tem domínio do seu reino, governa todas as coisas, mas não é bem assim. Cristo já venceu o diabo. Ele disse no livro de João que o príncipe desse mundo já foi julgado. Em Apocalipse diz que com a vitória de Cristo, ele foi expulso do céu. Não foi encontrado mais o seu lugar, porque ele era um anjo que participava das coisas celestes, mas não se encontrou mais lugar. Ele não tem nada de celeste, não tem nada, nenhum atributo celeste. Tudo que ele comanda é carnal, é humano e material, porque ele faz parte desse mundo. Introduzindo o pecado assim no mundo, ele se fez presente por meio da tentação que Eva sentiu. Se você perguntar o maior teólogo da face da terra, aonde está o diabo na Bíblia? Ele vai dizer que ele não existe, porque o diabo não é uma pessoa na Bíblia. O diabo não se encontra como um fantasma, e o diabo não se encontra como um personagem existente. Você vai encontrar o diabo em seres humanos na Bíblia. Em Isaías 14, você vai ver que a Bíblia fala do diabo se referindo ao rei da Babilônia. Ele não se refere a uma pessoa de chifres ou de alma. Ele se refere a um homem humano. E fala até em sepultura, que ele desceria a sepultura e o mundo dos mortos. Ele se refere ao homem. Quando Daniel orou, ele falou, o anjo veio e falou para ele que demorou a resposta de Deus, porque o príncipe da Pérsia atrapalhou e não deixou com que trouxesse a mensagem de Deus. Miguel foi necessário intervir. Ele não disse que foi o diabo que atrapalhou, e sim o príncipe da Pérsia. Portanto, vemos
que a Bíblia não se refere ao diabo como uma pessoa, e sim como alguém que já viveu na terra. Pedro e Judas se referem e Jesus, no livro de João, se refere a Judas como um diabo. Por que Jesus disse que Judas era um diabo? No livro de Ezequiel, podemos achar a Bíblia falando, qualquer teólogo ou pastor mostraria no livro de Ezequiel falando sobre o diabo. Mas você vai ver que Deus diz a Ezequiel, dá um recado para Faraó, aquela grande serpente, aquele dragão. Ele se refere a Faraó e vai falando o assunto sobre Faraó e vai dizendo atributos e qualidades do diabo. Ele se refere a Faraó como o diabo. Em Apocalipse capítulo 12, podemos ver que Deus diz que o diabo é o grande dragão. E o grande dragão, no livro de Ezequiel, é o rei Faraó. No livro de João, capítulo 8, 44, Jesus diz que o diabo é Caim, que matou Abel. Ele diz que Caim foi o primeiro homicida da terra. E diz que compara Caim com o diabo. Quem trouxe a morte foi o diabo. Segundo Jesus, o diabo foi quem trouxe a morte para a terra. Mas para quem trouxe a morte à terra, Segundo Jesus, em João 8, 44, Jesus diz que o diabo foi o primeiro homicida da terra. Mas o primeiro homicida da terra, nós sabemos que foi Caim. Por que ele chamou Caim de diabo? No livro de Ezequiel, nós podemos ver que Deus chama Adão de diabo. Diz que ele estava no jardim de Éden, tomava conta do jardim do Éden. Ele era pedra preciosa, era a perfeição de Deus, aonde Deus confiava todas as suas coisas, porque Deus chamou Adão de diabo. Deus também chamou a serpente de diabo, transformando-a de uma criatura diabólica, talvez um hominídeo, a uma criatura rastejante. E ele falou que a serpente teria sido usada pelo diabo para enganar Eva. Em Ezequiel, também Deus compara Faraó a um grande crocodilo e se refere a Faraó a um devorador dos rios. Na era medieval, orientado pelo Papa Michelangelo, pintou a imagem do diabo, vermelho com chifres e tridente, imaginando como seria o diabo. E até hoje ficou no subconsciente das pessoas que o diabo é uma criatura existente, não um ser angelical expulso do paraíso. O papado também criou a alma, o fantasma, que também está no subconsciente das pessoas. A Igreja Católica acredita que os espíritos têm formato e têm uma existência, mas sabemos que no dicionário a palavra espírito quer dizer parte imaterial do ser humano, mente, raciocínio, inteligência. O que se sabe é que toda vez que é incorporado um espírito maligno, eles clamam e desejam por sangue. Isso quer dizer que, na Bíblia, Deus fala que a vida do homem está no sangue, a existência humana, a ciência também concorda, falando que no DNA existem as informações, os dados daquela criatura. A própria Bíblia lá em Hebreus diz que o sangue de Abel clama
do chão, e o sangue de Cristo fala mais alto que o sangue de Abel, que clamava por justiça. A forma de o diabo receber este sangue como sacrifício são pelas religiões ubandistas, que lidam com espíritos e os chamam de orixás, como se fosse alguns espíritos de pessoas que já viveram e estão revoltados ou estão ajudando. Mas se você clamar o sangue de Cristo, o nome de Jesus, todos eles caem no chão, vão indo embora e deixando somente o corpo do Pai de Santo desorientado. Da mesma forma, os espíritas kardecistas também invocam espíritos de pessoas antepassadas. Mas quando alguém que tem Cristo fizer parte da mesa branca da reunião, não se apresenta nenhum dos espíritos. Por que será que eles têm domínios e poder sobre invocação sobre os espíritos, mas sobre o cristão verdadeiro que tem o Espírito Santo, o Espírito não se revela? Os satanistas, sem muita informação sobre espíritos malignos, sobre qualquer tipo de influência espiritual e sobre o diabo, eles brincam e se divertem mais religiosamente ou mais teoricamente do assunto de que com a realidade de saber que existe um ser que veio para matar, roubar e destruir, e que não está nem aí para a alma e a vida, a felicidade ou a tristeza deles. A primeira oportunidade que o diabo teria de destruí-los seria imediato, visto que eles não têm esse poder. Podemos ver no livro de Jó que ele pede autorização para fazer qualquer uma outra coisa com Jó. Sem autorização de Deus, eles não têm chance alguma. Já os góticos, como tolos, geralmente são crianças e adolescentes sem conhecimentos, revoltados com seus pais, com a sociedade, se vestem de preto, se submetem a sacrifícios e visitas em cemitério, andam revoltados e silenciosos, amargurados e presos em si mesmos, auto se punindo por causa de uma vida miserável que não deu certo. Brincam com aquilo que é desconhecido para eles. Eles reverenciam e seguem alguma coisa que nem eles sabem o que é, mas mesmo assim se entregam como tolos, tentando ser alguém. Há alguns que se aproveitam para ganhar dinheiro e fama. Se apresenta como místico, mas não conhece o verdadeiro diabo nem as suas intenções, e fica de uma forma ridícula, se expondo como tolo, tentando impressionar, mas não passam de palhaços. Se você perguntar a quem já viu o diabo, todos eles vão dizer: o diabo é uma mulher, porque é assim que ele se apresenta. Talvez porque foi a primeira influência, o primeiro ser humano a receber influência maligna e contato direto com o diabo tenha sido Eva. Talvez por isso ela é portadora da morte, e porque trouxe o pecado ao mundo, com o pecado veio a morte. Ela é portadora do pecado, porque foi ela quem pecou. O apóstolo Paulo disse que não foi o homem que pecou, e sim a mulher. O homem foi enganado por ela. Jesus foi tentado pelo diabo no deserto. É a prova de que o homem tem que se libertar dos seus sentimentos e desejos carnais, a concupiscência. Ele foi para o deserto ficar escasso daquilo que o corpo necessita, porque o veículo do diabo é o corpo. Quanto mais você ceder às concupiscências e desejos carnais, mais poder o diabo tem, porque ele começou com Eva e Adão, Caim
Judas e os reis daquela época. E hoje, a cada vez que a ira, o ódio, a inveja se manifesta no homem, os demônios são atraídos, porque você agora percebe, Cristo teve que passar pelas suas tentações, as suas fraquezas, para refrear a carne. Refreando a carne, ele criou poder para vencer o mal que está na carne. Ele criou poder para refrear os desejos carnais, como está em Hebreus. Ele veio em carne para vencer a paixão da morte, porque ele, sendo fraco, se tornou forte, obedecendo até o fim, morreu inocente, a morte o devolveu. O diabo perdeu o seu poder, porque ele tem a chave da morte e do inferno. Portanto, o diabo, a Bíblia diz, irai-vos, mas nem pequei, nem dei lugar ao diabo. O apóstolo Paulo disse que o mal está na carne dele, o mal habita nele, em forma de pecado. Então o sangue que está no homem, este pulsando pelo coração, o sangue que circula pelas emoções, atrai cada vez mais o desejo e as influências daquilo que tanto deseja o sangue para continuar pecando, porque ele não tem corpo, necessita de um. Ele não tem desejos, necessita de um corpo, para que os seus desejos sejam manifestos, e são manifestos quando você dá lugar à ira, à cobiça e o ódio. E você já sabe quem é o diabo. O diabo é os sentimentos, os sentidos humanos. E o querubim, que foi expulso do paraíso, é o responsável por influenciar com mensagens na TV, nos filmes, na religião, para que desperte em você todos os sentimentos de ódio. Resumindo, o diabo é Adão, é o próprio homem, o inimigo de Deus, porque a vontade de Deus é contra a vontade do homem e a vontade do homem é contra a vontade de Deus. O querubim que foi expulso do paraíso, ele ainda é o anjo do Senhor, que não faz parte mais do reino dos céus e habita na terra, influenciando, atiçando, como fez com Eva. E você ainda abre o seu coração para ele e ainda busca-o por meio do pecado, porque ele tem o poder da lei. Quem pecar, a alma que pecar, essa morrerá. E o desejo é que você peque, para que ele tenha poder dele destruir, porque ele tem poder sobre você se você pecar. Ele tem poder sobre você se você não tiver Cristo. Ele tem poder sobre você se você não tiver o Espírito de Deus. Porque para entrar no corpo do homem é preciso expulsar o Espírito de Deus que habita no homem. Se você não tem o Espírito de Deus, então quem habita em você é o espírito do diabo.